No ano passado, no Natal, decidi ler 3 livros sobre Deus e simplesmente amei. Este ano quis repetir a dose, decidi-me por 2 temas assim com cheirinho natalício, a contemplação e a coesão social, e decidi ler estes 2 livrinhos. Ambos salientam esta necessidade em reconhecermos não só a nossa própria responsabilidade, como a de vivermos vinculados eticamente uns aos outros. O que devemos uns aos outros, mal pus os olhos neste livro, decidi logo que o tinha que ler. A autora é uma economista britânica, é também a atual diretora da London School of Economics, já foi vice-presidente do Banco Mundial e diretora adjunta do FMI. No primeiro capítulo ela vai se focar no conceito de contrato social, revisita os debates clássicos e, claro, os grandes pensadores. Sublinha que os países variam muito na forma como distribuem as oportunidades e lembra que o contrato social não é a mesma coisa que o Estado de Previdência. Ela defende que os desafios que atravessamos atualmente exigem mesmo um novo contrato social e ela acredita mesmo que o novo contrato social ia ajudar de alguma forma a quebrar este ciclo de raiva, desilusão com as políticas e também nas expectativas que temos com as nossas famílias, com as nossas comunidades, com os nossos empregadores, com os nossos governos. O livro está organizado em diferentes capítulos, todos eles focam num tema diferente, como aos filhos, como ao trabalho, como à educação, como à saúde, como às gerações. No tema da educação, ela foca mesmo muito na necessidade de uma educação que nos acompanha ao longo de toda a vida, para que de alguma forma possamos ter a oportunidade de nos adaptarmos a um mundo que exige que nos transformemos continuamente. No que respeita à saúde, ela acredita que a saúde deve ser pública, deve ser acessível. Defende também uma velhice digna, com pensões, com apoios que permitam às pessoas envelhecer com uma certa autonomia. Propõe um mercado de trabalho mais seguro, mais flexível, onde a proteção social não dependa exclusivamente do emprego tradicional e acredita ainda num pacto entre gerações, onde se garanta que o progresso de hoje não se faça à custa dos jovens de amanhã. Um dos pormenores que eu gostei muito no livro é que ela continuamente apresenta-nos dados, estatísticas, estudos. Portanto, eu adoro sempre a informação o mais factual possível e adorei isso. Estamos a falar de uma mulher que não é uma simples economista, tem experiência na banca, nos corredores da política, alguém de dentro do sistema, dizer-nos realmente como é que as coisas são e como é que as coisas funcionam. Apesar de não concordar com uma série de coisas que ela defende no livro, o capítulo da educação provavelmente foi aquele que eu concordei com 100%, acho que faz todo o sentido, acho que a educação é um dos pilares realmente transformadores na vida das pessoas. Outro capítulo que eu amei ler tem a ver com o trabalho e ela aqui até nos fala muito projetando para o futuro nas principais profissões emergentes, que também achei muito interessante. Dito isto, foi um livro que me reforçou ainda mais a ideia de que temos que começar a pensar em nós e não simplesmente num eu. Estamos todos, sem exceção, dependentes uns dos outros para evoluir, para crescer, para transformarmos o mundo um bocadinho que seja melhor. Portanto, acho que sim, acho que faz todo o sentido repensarmos num novo contrato social. E o segundo livro que eu vos trago hoje é Conversas sobre Deus, um diálogo com Simone Weil. Eu nem sequer me vou atrever a pronunciar o nome deste filósofo coreano, porque eu não faço mesmo ideia de como é que isto se lê em português, por isso nem vou tentar. Ele é possivelmente um dos filósofos da atualidade mais populares, é um especialista na análise das doenças sociais da modernidade e faz-nos refletir muito sobre como a lógica neoliberal se infiltra na nossa vida interior. Ele começa logo o livro dizendo que vai usar o pensamento da filósofa francesa, a Simone Weil, porque de alguma forma encontrou no pensamento dela uma espécie de amiga espiritual. Estamos a falar de uma filósofa francesa operária, ativista, considerada por muitos como radical. E eu, por acaso, há muitos anos atrás, li um livro dela publicado cá em Portugal pela Antígona, que é Notas da Supressão dos Partidos Políticos, e simplesmente adorei. A filósofa encara a realidade numa perspectiva muito espiritual. Acreditava que a atenção é uma forma de oração, que a verdade só se alcança através do despojamento do ego e que é o sofrimento que nos pode abrir espaço para uma experiência direta com o divino. Falamos de uma espiritualidade da humildade, da compaixão e da procura por uma presença transcendente na nossa vida cotidiana. O autor começa o livro logo com uma reflexão que eu simplesmente amei. Ele basicamente vai nos dizer que a crise da religião de hoje não é por falta de fé, mas por falta de silêncio, por excesso do culto do eu. Compara a alma ao corpo. Assim como jejuar dá energia ao corpo, jejuar a alma através da atenção dá força interior. Por isso é que a atenção contemplativa é essencial para vermos. O autor defende ainda que vivemos numa era em que a informação tem uma vida útil extremamente curta, em que se perde muito rapidamente o encanto e desvanece com a mesma rapidez com que chega. Os smartphones transformaram-se numa
uma espécie de máquina de vício, onde consumimos continuamente notícias e dados sem absorver absolutamente nada. Ele descreve ainda o bem e mal, segundo os pensamentos da filósofa, que acreditava que grande parte do mal e da violência surgia exatamente desta falta de atenção. Para ela, estar verdadeiramente atento era uma tarefa tão difícil que equivale a várias boas obras. Até porque a atenção não é um ato somente individual, é também social. A empatia e o respeito pelo outro dependem exatamente de estarmos atentos a ele, de o percebermos, de o acolhermos sem julgamento ou distração. Toda a nossa criatividade, toda a nossa capacidade de produzirmos algo realmente novo nasce desta atenção profunda. Hoje sentimos todos esta pressão constante em sermos autênticos, em sermos únicos. Simone propõe exatamente o oposto. A descriação, um conceito que nos desafia a não sermos absolutamente nada e a transcendermos o ego. Suspender o eu permite-nos experienciar a realidade de uma forma muito mais verdadeira, de uma forma muito mais profunda e encontrarmos alegria no momento presente em vez de em conquistas ou em posses. O autor explora também temas como o vazio, como o silêncio, como a dor, como a beleza. Enquanto que o silêncio e o vazio criam espaço interior para a contemplação, para a verdade, a dor e a beleza ensinam-nos a percebermos não só a nós, como aos outros, com mais atenção, com mais empatia. E o livro termina com este lembrete que só através da inatividade contemplativa é que conseguimos abrir espaço para a criação, para a verdade e para a experiência plena de vida. Eu andei a adiar este autor há muitos anos que eu já queria ler pelo menos a Sociedade do Cansaço e mais um ou outro. E acabei por nunca o fazer. E quando pousei os olhos neste, fui completamente cegada e sabia que o ia ler. Apesar de, obviamente, ele ser um filósofo e cada frase ser assim uma reflexão densa, a leitura, pelo menos para mim, foi surpreendentemente agradável, muito fluida, consegui compreender tudo à primeira. Em relação à Simone, eu amo a forma como esta mulher pensava. Não é que eu concordo com tudo o que ela acredita, aliás, em muitos momentos eu considerei-a demasiado idealista. Acho que muitas das coisas que ela acredita são impraticáveis, e isto dito por mim, que sou uma idealista, acaba por ser interessante, mas eu acho que é uma mulher muito à frente do seu tempo, que pensava muito fora da caixa, e isso para mim é sempre um motivo a comemorar. Gostei muito que o autor tenha feito referência a várias obras, desde pintores a filósofos, sei lá, Nietzsche. Ele menciona aqui muito pensamento, muitas pessoas, e achei super curioso que, apesar de ele dizer que tem uma amizade profunda e muito espiritual com esta filósofa, ele também, a certo ponto no livro, acusa-a de ser demasiado radical e extrema em alguns pensamentos. Durante toda a leitura, eu senti uma paz tão difícil de vos explicar, uma coisa assim muito mais contemplativa do que reflexiva. Dei-me ao trabalho de abrir um espaço de silêncio em mim. Não me limitei a consumir informação de todo. E quem já meditou sabe aquele espaço de plenitude que nós conseguimos usufruir durante muito pouco tempo. Essa sensação em que o tempo não existe, o espaço não existe, o ego não existe. Eu acho que foi um bocado aquilo que eu senti ao ler isto e simplesmente amei. São livros muito diferentes, mas ambos partilham esta coisa de defenderem a responsabilidade sobre aquilo que devemos uns aos outros, sobre tudo aquilo que temos que fazer para tornar a vida um bocadinho mais digna. A economista fala como muitas das estruturas que servem para nos proteger já não funcionam, e o filósofo fala-nos da perda de sentido numa sociedade que está completamente obcecada com produtividade. Ambos os livros mostram-nos como as nossas relações se foram esvaziando e propõem um caminho novo para vivermos melhor em conjunto. Um através de um contrato social mais justo e o outro focado na atenção, na transcendência e na abertura ao outro. Ambos foram livros muito interessantes para mim, eu não consigo deixar de aconselhar nenhum deles. Deixem por favor aqui nos comentários qual é que foi o último livro que realmente vos impactou. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal se ainda não o fizeram. Beijinhos, até à próxima segunda-feira e Feliz Natal!